Eu acho que mesmo não sendo uma entrevista coletiva, e acho que o momento exigiria não só a presença dele, como de outros diretores, como o novo comando do departamento médico. O momento do São Paulo é de muita crise, muita coisa precisa ser esclarecida. O André não fez as perguntas necessárias sobre os temas todos, e acho que além dos temas específicos, ficou o mantra do começo e do final da entrevista, que é hora de trabalhar mais e falar menos. Sabe aquela coisa, Tiro? Justificando Sim. Todo mundo por fala que isso, pô. ninguém no São Paulo se posiciona, né? Então, é aquilo. Bom, Hora de trabalhar falar mais menos e já falar está. menos. Essa parte já está sendo cumprida, né? De Pô, falar menos. eu não sei o É, trabalhar mais, mas falar menos, todo então, mundo no futebol já fala bem menos hoje em dia, né? pois é. Então, falar menos é assim, eu acho que no caso, o falar menos ele se aplica aos momentos ruins, né? Porque nos momentos bons todo mundo quer falar, né? Lá no São Paulo, sobretudo. Aí a galera quer falar de vez. E aí, nessa entrevista, Tironi, os temas permanência do Rogério, né? Ou não, por quê? E aí tem várias, acho que, informações até subliminares sobre a permanência do Rogério. Questões do departamento médico, mudanças ou não, por quê? Também tem várias questões subliminares. E também a questão que a Marília trouxe em relação ao duílio da entrevista, são pautas parecidas, fora a questão do DM. A questão do tal do superávit, que é a bandeira barra bengala do Duílio no Corinthians, do Casares no São Paulo, para justificar uma boa gestão. Vamos combinar o seguinte: é impossível o ano de 2022, com as suas características pós-pandemia, com estádios abertos, com dinheiro circulando, com o público consumindo, com vendas de jogadores, no caso do São Paulo, mais do que Corinthians, você não tem um superávit. É impossível, pelo que São Paulo e Corinthians arrecadam. É simplesmente impossível. É claro que reverter uma tendência de dívida, dívida de curto prazo, sobretudo, coisas encalacradas, transfer ban, o caramba quatro, não poder inscrever jogador por um superávit, mesmo que discreto, sim, é uma conquista da gestão. E é essa bandeira que o Casares vai levar para a sua reeleição lá, e essa bandeira que o Duílio vai levar para reeleger o candidato que ele escolher, tal, do grupo dele. Essa é a salvaguarda. Só que, tanto para um quanto para outro, existe uma coisa sagrada que chama-se resultado do campo, do time, para viabilizar essa coisa toda, essa maravilha toda, essa engenharia financeira toda. No caso do São Paulo, lembremos, o Júlio Casares, no ano passado, fez o seguinte: ele renovou o contrato antecipadamente do Rogério Ceni quando não existia um consenso sobre o trabalho do Rogério Ceni. Depois da vitória do São Paulo na Copa do Brasil sobre o Palmeiras, lá no meio de junho, porque ele quis, e aí colocando multa e tudo mais. E no momento em que o São Paulo se classificou para a final da Copa Sul-Americana, entre a semifinal com o Atlético Goianiense e a bendita final de Córdoba, foi quando ele colocou em votação a mudança no estatuto pela segunda vez para poder concorrer à reeleição. Como o campo tinha colocado o São Paulo numa final, os caras foram lá e votaram sim. Se fosse essa bendita emenda de reeleição hoje, é óbvio que não passaria. E no futebol é assim. Depende do campo, né? No caso do Casares, acho que ele já conseguiu a obra política dele, praticamente. No caso do Duílio, o campo vai dizer se essa atual direção do Corinthians vai só trocar de camisa, né, Júlio? Troca de um, passa para outro, ou se alguém vai conseguir usufruir. Normalmente acontece isso no futebol, de um mau momento do time na hora de uma eleição. Só uma coisa, o contrato do Rogério ele foi renovado antes do jogo, né? Daquele jogo contra o Palmeiras. E aí o São Paulo ganhou em seguida. Entre o jogo do Palmeiras do Brasileiro e o jogo da Copa do Brasil, Isso, mas naquela exatamente. semana. Né? Tinha perdido de 2-1 no Brasileiro e aí depois renovou e ganhou de 1-0 na Copa do Brasil. Foi isso que aconteceu. Em junho do ano passado. Luísa, mas essa questão do campo, né?
também não é uma garantia que o campo vai entregar. Acho que do ponto de vista político, nem para o Casares e nem para o Duílio. Se começar a degringolar tudo, vai saber. Não, e o campo, ele é a consequência de um trabalho que é feito antes, né? Ele é a consequência de um planejamento, embora a gente tenha momentos em que o campo ele acaba dando tudo certo, mesmo quando as coisas nos bastidores estão erradas, essa não é a via de regra. Já vista o Palmeiras. O Palmeiras colhe muitos frutos positivos porque se reestruturou, se planejou para que isso acontecesse. E no São Paulo, a gente já vê isso respingar de forma muito forte no campo. Por exemplo, o elenco, reformulou todo o elenco, ok, foi ao feitio, à maneira do Rogério, embora não tenham sido todos os nomes que ele tenha escolhido. Mas não são grandes nomes assim, não são os nomes que a torcida esperava para um elenco do tamanho do São Paulo. Isso é fruto o quê? De uma gestão financeira errada, fruto de más gestões, que acabou proporcionando apenas esse elenco. As lesões, agora o Casares trocou, fez toda essa mudança no departamento médico, falando como se fosse algo já planejado, quando na verdade é um gerenciamento de crise, e não só o departamento médico, né, mas tudo que envolve a questão física de um jogador, não é só o departamento médico, que o médico geralmente é a parte final da história, mas preparação física, fisiologia, fisioterapia, enfim, tem todo um processo ali na questão física do São Paulo que tem um problema grave ali. Se não fosse assim, o São Paulo não tinha 14, 15, 16 lesionados e o Rogério não teria apenas um time remendado para andar a campo, não que justifique a eliminação para o Água Santa, mas isso prejudicou e muito o trabalho do Rogério no Campeonato Paulista. Isso não é uma desculpa, isso foi um fator preponderante. Então, todos esses problemas de bastidores, estruturais, de planejamento, já respingam sim no campo. O São Paulo sofre com essa seca de títulos, com tudo isso, por conta de toda essa gestão que está acontecendo. Então, isso já é uma realidade, Tirone. Sim. Marília, você falou sobre comunicação e a Luísa falou sobre gestão de crises. O Corinthians consegue controlar melhor suas crises? Ou a gestão de crise do Corinthians é melhor que a do São Paulo? Tem sido, né? Falar que é muito definitivo. Tem sido melhor. Acho que, inclusive, é mais. É uma coisa tão básica isso, né? Você aprende, acho que no segundo dia de jornalismo. É muito mais fácil para a imprensa trabalhar sem a informação oficial. Só quem não entende isso são os clubes. Então, quando o Duílio respira fundo e vai para a coletiva de imprensa e um pergunta, você vai contratar? E fala, não tenho dinheiro, não sei o que, não sei o que. Você, o Lázaro tá... E ele falou aquilo, a notícia é o que o presidente do Corinthians falou. Você pode concordar, você pode discordar, mas está lá o presidente do Corinthians falando. Quando, no caso do São Paulo, ninguém fala, não verdade sobre os assuntos, porque quando sobra assunto administrativo para o Rogério, com todo respeito, não sendo ele o administrador, não sou obrigada a confiar nas informações do ponto de vista da equidade das coisas. Você fala o que você quiser. Vem a formiga e fala uma coisa, vem um ex-médico e fala outra. É tão básico. Se o presidente do São Paulo tivesse falado sobre contusão em março, antes do jogo com a Água Santa, talvez as críticas em relação ao Rogério elas tivessem o tom que elas têm que ser, que o trabalho dele esse ano é ruim. Mas é tudo no mesmo tamanho, é tudo no mesmo jeito. O que eu acho, por exemplo, quando o presidente de São Paulo falou, o André Hernan, que não pode avaliar o trabalho, não com essas palavras, a avaliação do trabalho do Rogério não pode ser razoável por conta da quantidade de lesões, ele tem duas opções na minha visão. Ou ele manda todo mundo embora do departamento de saúde, ou ele pede para sair ele. De alguém é a culpa, gente. Menor, maior, alguém errou no processo. É sempre assim, é um imponderável, machucou o joelho, o outro machucou o tornozelo, o outro, não lembro mais o que machucou, as costas, o goleiro da outra vez. Quando ninguém é dono do problema, todo mundo é dono do problema e não se resolve. No caso das crises também, Tirone, a gente tem que colocar no contexto recente. O contexto recente do Corinthians é muito melhor que a rotina do São Paulo nos últimos anos.
Palmeiras à parte, nos últimos 4 anos, o Corinthians teve a melhor década dele.